Olá pessoal, tudo bem? Então o objetivo hoje é trazer a solução de um exercício, que tem como objetivo encontrar o equivalente de Thevenin e de Norton do circuito apresentado. Bom, então o equivalente de Thevenin e Norton a gente precisa encontrar a resistência de Thevenin entre o ponto A e o ponto B e também encontrar a tensão, de Thevenin, que é a tensão que aparece aqui, entre o ponto A e B. Então, nesse ponto aparece uma tensão de Thevenin. Para isso, vamos iniciar calculando a resistência de Thevenin. E essa resistência, para a gente calcular ela, nós precisamos retirar todas as fontes de corrente do circuito. Então, eu vou abrir o circuito nesse ponto e vou curto-circuitar as fontes de tensão. Então, fonte de tensão curto-circuita, fonte de corrente abre o circuito nesse ponto. Redesenhando o circuito, o que eu vou ter é esse circuitinho aqui. Aqui meu ponto A. E aqui meu ponto B. 2J4, 5, 1, menos J3. Então vamos lá. A resistência que eu quero encontrar, que é a resistência de impedância, a impedância de Thevenin, ela é uma impedância, que ao fazer esse processo aqui com as fontes, ela vai aparecer entre o ponto A e o ponto B. É uma impedância que eu vou medir nesses dois pontos aqui. Para isso, nós podemos verificar que nós temos aqui um ramo em série, outro aqui também em série, e esses dois estão em paralelo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou calcular este série aqui em cima, que vai ser a soma dos dois, 2 mais J4. E agora vou fazer o série de baixo, que vai ficar 5 mais 1, 6, menos J3. Isso aqui o ponto B e aqui o ponto A. Então nós temos duas impedâncias agora em paralelo. Esse paralelo, ele vai ser, que vai ser a minha impedância de Thevenin, 2 mais J4 vezes 6 menos J3, 2 mais J4 mais 6 menos J3. Então, esta aqui é a fórmula para descobrir a impedância equivalente quando duas impedâncias estão em paralelo. É a multiplicação das duas dividido pela soma das duas. Então, se vocês fizerem essa conta aqui, vocês podem confirmar que vai dar 3,23 mais J 1,84 ohms. Então, esta aqui vai ser a minha impedância de Thevenin. E a impedância de Norton também. Então, a impedância de Thevenin é igual à impedância de Norton, que é igual a isso aqui. Bom, um dos problemas já foi resolvido. Conseguimos encontrar as impedâncias. Outro fato agora que nós precisamos encontrar é a tensão de Thevenin ou corrente de Norton. Por uma questão de maior familiaridade, eu vou calcular primeiramente a tensão de Thevenin e depois encontrar a corrente de Norton. Então vamos só copiar esse circuito aqui. E agora eu vou encontrar qual que é a tensão que vai aparecer entre o ponto A e B, que é a tensão de Thevenin, que é o que eu estou procurando. Olhando o circuito, eu consigo perceber aqui que o que menos vai dar a equação é resolver através de análise de malhas. Então aqui vai ficar um I1, aqui o I2 e aqui o I3. A corrente I3 ela vai ser zero, porque se vocês perceberem aqui, a malha I3 ela é uma malha que está aberta. Então, se a malha está aberta, a minha corrente nesta malha é nula. A corrente I1 ela vai ser a própria corrente desta fonte aqui de 2 com ângulo de 90. Não estou conseguindo ver isso. Bom, vamos fazer o equacionamento aqui em cima desta fonte. Eu sei que 2 com ângulo de 90 vai ser igual ao I3
menos o I1. Então, né, como este I3 aqui eu já vi que é zero, o meu I1 vai ser menos 2,90. Se eu já transformar isso aqui para retangular, menos J2. Então aqui eu tenho o valor da minha corrente I1. Agora a única corrente que eu não conheço é a corrente I2. Então nós precisamos equacionar a malha 2 ali para conseguir encontrar essa corrente. Então fica menos 5, começando neste resistor aqui. Lembrando que toda vez que a corrente entra, eu considero um sinalzinho de mais, quando a corrente sai, um sinalzinho de menos. E eu vou carregar na expressão aqui, que eu tiro desta malha, o sinal de saída. Então, saiu menos, vou colocar um menos aqui na frente. Então, fica menos 5 e 2 menos e 1. Menos 2 e 2, menos J4 e 2. Aí ali eu tenho um menos aqui, então menos com menos vai acabar ficando mais. Mais J3 e 2. Se eu for olhar, ficaria I2 menos I3. Só que como esse I3 aqui é zero, eu posso simplesmente já considerar ele zero, né, e não escrever ele. O mesmo acontece para esse 1 aqui. Então, tudo isso igual a zero. Agora eu vou juntar todo mundo aqui que é igual. Então, a parte real, que seria todo número real que multiplica o I2, começa aqui com o 5, o 2 e este menos 1. Então, isso fica menos 8 e 2. Agora eu preciso ver a parte imaginária, que é esta e esta. Então, fica menos J1 e 2. Aí sobrou o menos 5 aqui, que multiplica o menos I1. Então, fica mais 5 e 1 igual a zero. Vou reescrever isso aqui. Menos 8 mais J1 e 2 igual a menos 5 vezes I1. Só que este I1 aqui, eu vou apagar ele e vou já substituir pelo valor que eu encontrei ali em cima, que é menos J2. Logo, se eu fizer isolar aqui o I2, eu vou ter J10 por 8 menos 8 mais J1. Então, o meu I2 ele vai ficar menos 0,1538 menos J 1,23. Então, esta aqui é a minha corrente I2. Bom, eu tenho então todas as correntes do circuito. Se a gente olhar aqui o nosso circuito, né, as malhas dele aqui, a tensão de Thevenin ela vai aparecer exatamente nesse ponto aqui. Se eu fizer a malha I3, percebam que eu passo por uma fonte de corrente. Em cima de fonte de corrente, eu não sei qual é a tensão nela. Então, eu precisaria fazer a supermalha aqui. Né? Esta supermalha. E aí, então, descobrir qual que é a tensão de Thevenin. Ou ainda, eu posso fazer, que inclusive é o que eu acho que é o mais tranquilo, eu fazer esta supermalha aqui de fora. Então, vamos redesenhar isso aqui, né? Fazendo esta malha de fora. Para essa malha, o circuito que eu vou analisar é isso aqui. Ó. Vou passar por uma fonte de 10 com ângulo de 0. Vou passar por esse resistor de 2 ohms. Uma impedância indutiva. E vou chegar aqui no ponto A. E aqui no ponto B. Logicamente, né, eu tenho o restante do circuito aqui. Né, a fonte de corrente e tudo mais. Só que neste momento, como eu estou fazendo essa malha de fora, eu não preciso levar em consideração o restante do circuito. É a mesma coisa que eu vim por aqui, né, e fazendo esta malha aqui fora. Aqui é J4. A corrente que passa nesse resistor aqui, ela é a corrente I2. E aqui também.
e 2. Passa neste sentido. Se passa nesse sentido, eu tenho um mais aqui e um menos aqui. Um mais aqui e um menos aqui. A fonte de tensão, ela tem este mais e este menos. Então, vamos equacionar essa equação. Lembrando que aqui eu tenho a tensão de Thevenin. Então, a minha tensão de Thevenin menos 10 com ângulo de zero. Então, aqui eu estou fazendo esta malha aqui. Mais 2 e 2 mais J4 e 2 igual a zero. Isolando a tensão de Thevenin, que é o que eu quero encontrar, eu vou ter 10 menos 2 e 2 menos J4 e 2. Então, a minha tensão de Thevenin vai ficar 10 menos 2 mais J4 vezes menos 0,1538 menos J1 e 23. Então, esta tensão aqui... Opa, desculpa, acabei escrevendo errado. Esta tensão de Thevenin, ela vai ser 5,385 mais J 3,077. Transformando esta tensão aqui em polar, eu vou ter o polar de 5,385,3,077. Isso aqui vai dar 6,2 com um ângulo 29,74 graus. Então, achei a minha tensão de Thevenin. Agora, ao invés de eu fazer toda a análise do circuito para encontrar a corrente de Norton, eu sei que a corrente de Norton é a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. 6,2 com ângulo de 29 divididos pela resistência de Thevenin. Então, esta resistência aqui, vamos transformar ela em polar, 3,23,1,84, vai ficar 3,71 com ângulo 29,66. Então, isso ficaria 6,2 divididos por 3,71, 1,67, com ângulo 0,08 graus. Isso aqui pode ser aproximadamente, né, 1,67 com ângulo de zero. Aí eu posso redesenhar o circuito agora com o seu equivalente, onde aqui eu coloco a minha tensão de Thevenin, minha impedância de Thevenin, ponto A e ponto B. Ou ainda, impedância de Norton, corrente de Norton, ponto A e ponto B.